Antes que o tempo tivesse nome, antes que houvesse luz no firmamento, antes mesmo que os anjos entoassem o primeiro cântico celestial, havia apenas o Verbo. E esse Verbo era Jesus. Não o Jesus de Nazaré ainda, não o carpinteiro, não o crucificado, mas o Cristo eterno, a palavra viva de Deus, aquele por meio de quem tudo foi criado. Por ele, os céus foram tecidos como um véu real, e cada ser espiritual tomou forma. Foi por meio dessa palavra eterna que surgiu a mais esplêndida criação do reino celeste, Lúcifer. Seu nome, que significa portador da luz, refletia sua essência. Ele não era apenas um anjo, era o querubim ungido, um ser de glória indescritível, forjado com perfeição em sabedoria e beleza, coberto por pedras preciosas, adornado com luzes que cintilavam diante do trono do Altíssimo. Criado para estar próximo do trono de Deus, Lúcifer tinha um papel singular: proteger, adorar e manifestar a majestade do Senhor. Sua existência era uma expressão da própria glória divina. Nada em toda a criação rivalizava com sua majestade. Suas vestes celestiais brilhavam com pedras como ônix, safira e esmeralda. Sua voz, segundo muitos estudiosos interpretam dos textos antigos, soava como instrumentos harmoniosos, um louvor vivo. Mas o mais importante, Lúcifer foi criado com livre arbítrio. Jesus, como autor da existência, não criou automatos, mas seres com vontade, capazes de amar de forma autêntica, de escolher a luz, mesmo tendo a opção das trevas. E foi exatamente essa liberdade que se tornaria a linha tênue entre o céu e o inferno. Pois em algum momento, um momento velado nos mistérios da eternidade, Lúcifer olhou para si e se enamorou do próprio reflexo. Ele, que foi criado para refletir a glória de Deus, começou a desejar essa glória para si. Ele, que foi formado para cobrir o trono, desejou sentar-se sobre ele. O orgulho nasceu silenciosamente em seu coração. A inveja do Criador tomou forma na mente da criatura. E o mesmo Verbo que o criou, Jesus, a fonte da luz, assistiu à rebelião nascer dentro de quem deveria ser luz. Mas aqui está o mistério que escapa à lógica humana. Nada fugiu ao controle divino. A queda de Lúcifer não foi uma surpresa no céu. O Verbo eterno, que tudo sabe, já conhecia o desfecho. Ainda assim, criou. Criou sabendo do preço. Criou sabendo da cruz. Criou porque o amor verdadeiro concede liberdade, e liberdade verdadeira sempre carrega riscos. A queda de Lúcifer, tão terrível quanto foi, se encaixava dentro do plano redentor de Deus. Pois antes mesmo que Satanás surgisse, já existia um plano de salvação. Antes que o pecado entrasse, já havia o Cordeiro que seria morto. Jesus criou Lúcifer com perfeição, mas a perfeição da criação não anulava a liberdade do querer. E é justamente nesse ponto que a glória de Deus resplandece de forma mais profunda. Ele cria sabendo que será traído, ama sabendo que será rejeitado, dá poder sabendo que será usado contra ele. Mesmo assim, ele cria. Mesmo assim, ele ama. Porque seu plano não termina na queda, começa nela. Jesus, o criador de Lúcifer, não foi derrotado pela rebelião, mas a utilizou como parte de uma história muito maior, uma história de redenção, justiça e glória. No final, a luz que Lúcifer abandonou será restaurada em Cristo. O trono que ele quis usurpar permanecerá intocado. E o nome de Jesus, aquele que criou o portador da luz e venceu o Senhor das trevas, será exaltado para todo sempre. A perfeição que um dia brilhou intensamente em Lúcifer começou a se tornar opaca pela sombra mais antiga do universo: o orgulho. Aquele que fora criado como querubim ungido, adornado com pedras preciosas e posicionado tão próximo do trono de Deus, passou a contemplar não a glória do Criador, mas a si mesmo. Ele, que havia sido formado com sabedoria, beleza e luz, começou a desejar algo que jamais lhe pertenceu: a adoração que era somente de Deus. E então, em um coração onde antes habitava a obediência, nasceu o anseio pela exaltação.
Subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, serei semelhante ao Altíssimo, declarou Lúcifer em sua ambição oculta, Isaías, capítulo 14, versículos 13 e 14. A criatura desejou o lugar do Criador, e naquele instante, o mal nasceu. A corrupção não veio de fora, ela brotou de dentro, um mistério que desafia a compreensão humana. Como a luz que se desfaz na presença da vaidade, Lúcifer foi se tornando Satanás, o adversário. E o céu, outrora pleno de harmonia, conheceu o abalo da rebelião. Mas ele não caiu sozinho. Com palavras sedutoras e promessas de uma glória compartilhada, Lúcifer convenceu uma parte dos anjos a se unir a ele. Um terço dos exércitos celestiais, deslumbrados com a ideia de autonomia e poder, escolheram se afastar da luz que dava sentido à sua existência. O céu, que nunca havia presenciado desobediência, agora se tornava palco de um conflito sem precedentes. A guerra que definiria eternamente o destino da criação. Foi nesse cenário que Miguel, o arcanjo guerreiro, se levantou, não por ambição, mas por fidelidade. Ele e os anjos fiéis não hesitaram. A espada espiritual foi erguida, e o clamor da justiça ecoou nos céus. Apocalipse 12 descreve esse confronto com intensidade simbólica. Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão, e o dragão batalhou com seus anjos. Era a luz contra as trevas. O amor à verdade contra a mentira disfarçada de liberdade. Era a fidelidade contra a arrogância. E não houve lugar para Lúcifer nos céus. Derrotado, humilhado, ele foi lançado para baixo, arrastando consigo os anjos que escolheram segui-lo. Não houve exílio pacífico. Foi uma expulsão, um juízo, um marco na eternidade. Ao serem lançados para fora da glória, esses anjos se tornaram os demônios que hoje agem nas sombras da história humana. Satanás, o antigo Lúcifer, agora ruge como leão, buscando a quem possa tragar. Mas seu destino já está selado desde aquele dia em que caiu do céu como um raio. A queda de Lúcifer não foi apenas um evento celestial distante, ela teve consequências cósmicas, espirituais e até pessoais. Porque aquele que um dia desejou ser como Deus, hoje vive condenado pela própria escolha. Ele não perdeu apenas seu lugar, perdeu a presença, perdeu a comunhão, perdeu a luz. E a rebelião que começou lá, no mais alto dos céus, hoje ecoa aqui, nas decisões humanas, nas batalhas internas, nos desvios da verdade. Mas assim como Miguel venceu por meio da fidelidade, os que hoje escolhem permanecer ao lado de Deus também vencerão. Pois, ainda que um terço tenha caído, 2/3 permaneceram. E os céus jamais deixaram de resplandecer com a glória do Eterno. A queda de Lúcifer nos lembra que o orgulho é o princípio da ruína, mas também nos aponta para o valor da obediência e do amor verdadeiro. Porque o Deus que expulsou o rebelde ainda estende sua graça aos que desejam voltar para a luz. Durante a rebelião celestial, enquanto os céus estremeciam diante da ousadia de Lúcifer e a harmonia da criação parecia prestes a ruir, Jesus, o Verbo eterno, o Filho de Deus, não foi surpreendido. Ao contrário do que muitos imaginam, nada daquilo escapava ao seu conhecimento ou domínio. Como afirma Hebreus, capítulo 1, versículo 3, era ele quem sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ou seja, mesmo no meio do caos, quando 1/3 dos anjos se insurgiu contra o trono do Altíssimo, Jesus permaneceu no controle absoluto, sustentando o universo com a mesma voz que um dia disse: haja luz. Mas ele não apenas sustentava o cosmos, ele observava. Com olhos que tudo veem e coração que tudo compreende, Jesus permitia que a rebelião acontecesse, não por impotência, mas por propósito. Pois o Deus Filho, que reina desde a eternidade, sabia que a liberdade genuína sempre incluiria a possibilidade da rejeição. E permitir que os anjos escolhessem a quem servir era parte do plano divino para que o amor fosse real. No silêncio da eternidade, Jesus viu cada movimento.
Ele viu Lúcifer se encher de orgulho. Viu os sussurros, as acusações veladas, os discursos encantadores que seduziam os anjos menos firmes. E mesmo assim, ele não interveio de imediato. Essa demora aparente, longe de ser indiferença, era a expressão mais profunda da justiça e da graça. Porque o trono de Deus não é sustentado pela força bruta, mas pela verdade. E a verdade não precisa se apressar. Ela se revela com o tempo. Jesus, que poderia ter destruído Lúcifer com um só pensamento, escolheu deixá-lo mostrar ao universo o que acontece quando se vive separado de Deus. Era necessário que a mentira seguisse seu curso, para que toda a criação visse suas consequências. Era necessário que o orgulho se revelasse por completo, para que ninguém duvidasse da justiça divina. Enquanto a guerra estourava nos céus, enquanto Miguel e os anjos fiéis batalhavam pela verdade, Jesus mantinha a estrutura do cosmos intacta. Nenhuma estrela saiu do lugar. Nenhum planeta colidiu. Nenhuma vida foi perdida. Porque o Filho sustentava tudo. Ele era a rocha firme no meio do abalo. Ele era a luz que as trevas não podiam apagar. E mais, mesmo enquanto observava a rebelião dos anjos, Jesus já contemplava a cruz. Sim, porque o pecado que surgia no céu, embora ainda não houvesse atingido a terra, já desenhava a necessidade de um resgate. O preço da liberdade seria pago com sangue. E ele estava disposto. Aquele que via a queda, também via a redenção. Portanto, o papel de Jesus durante a rebelião não foi de um espectador passivo, mas de um soberano intencional. Ele permitiu, observou, sustentou, mas também preparou o caminho para que, mesmo diante da mais profunda traição, a vitória da justiça fosse completa. A cruz não foi um plano emergencial, foi um propósito eterno. E tudo começou ali, na decisão de permitir que até mesmo a criação mais gloriosa pudesse escolher. Jesus não impediu a rebelião porque sabia que o amor, para ser verdadeiro, não pode ser forçado. E mesmo quando tudo parecia ruir, ele permaneceu no trono, sustentando tudo com poder, com paciência e com o amor que ultrapassa a compreensão humana. Porque o Cordeiro que sustentava o universo durante a rebelião seria, no tempo certo, o Cordeiro que tiraria o pecado do mundo. Durante a rebelião celestial, quando os céus foram abalados por uma guerra invisível aos olhos humanos, Jesus não desceu de seu trono para brandir uma espada ou engajar-se em combate físico. Ele não precisou. Seu poder transcende a dimensão da força bruta, das batalhas angelicais e dos confrontos diretos. Ele é o Rei Eterno, o Verbo que criou todas as coisas com uma palavra, e é justamente por isso que delegou a batalha a Miguel. Ao confiar essa missão ao arcanjo, Jesus não demonstrou ausência, mas autoridade. Foi um gesto divinamente calculado para mostrar que a vitória do bem sobre o mal não depende de demonstrações de força, mas de ordem, fidelidade e soberania. Miguel, ao liderar os exércitos celestiais, agia sob o comando direto do Filho, cumprindo o propósito estabelecido desde antes da fundação do mundo. E com isso, Jesus não apenas expôs a limitação de Lúcifer, como também revelou que o trono de Deus é inabalável, mesmo quando confrontado com a maior rebelião da história do universo. Sua declaração, registrada em Lucas, capítulo 10, versículo 18, "Eu vi Satanás cair como um relâmpago do céu", não foi uma metáfora poética, nem uma visão simbólica. Foi uma lembrança vívida, uma revelação de quem ele é. O Eterno que tudo vê, o Alfa e o Ômega que conhece o fim desde o princípio. Ele testemunhou a queda de Lúcifer com os próprios olhos, não como um observador distante, mas como soberano que governa acima do tempo. Jesus não foi informado da queda. Ele a viu. Presenciou o exato momento em que o orgulho foi esmagado pela justiça, em que a luz falsa de Lúcifer se apagou diante da verdadeira glória do céu. E o uso da imagem do relâmpago não é por acaso. Relâmpago é rápido, brilhante por um instante e logo desaparece. Assim foi a queda de Satanás, um brilho fugaz de arrogância que não resistiu ao poder eterno da santidade.
Esse versículo também revela a autoridade moral e espiritual de Jesus. Ele não precisou sujar as mãos no conflito para garantir a vitória. Sua simples palavra, sua presença, sua ordem bastaram. Ele era, e é, o soberano sobre todas as coisas visíveis e invisíveis. Ele não mede poder com Satanás, porque não há comparação entre o Criador e a criatura. A batalha de Miguel não foi uma luta entre iguais, mas uma execução da justiça divina sob a permissão e o olhar do Rei dos Reis. Quando Jesus disse "eu vi", ele declarou domínio. Quando disse cair, anunciou derrota. E quando comparou a queda a um relâmpago, revelou a rapidez e a inutilidade da tentativa de usurpação. O silêncio de Jesus durante essa guerra não foi ausência, foi majestade. Sua escolha de não lutar pessoalmente demonstrou que o verdadeiro poder não se impõe no grito, mas se sustenta na autoridade incontestável. Foi uma resposta silenciosa, porém definitiva, à rebelião. Ele, que poderia ter dissolvido o universo com um sopro, preferiu agir com justiça, paciência e propósito. Porque o tempo revelaria o contraste entre a mentira de Satanás e a verdade do Evangelho. E cada decisão de Jesus durante a rebelião celestial contribuiu para um plano infinitamente maior. Um plano onde o amor triunfa, onde a cruz resplandece e onde o reino permanece firme, não por força, mas por eternidade. A queda de Lúcifer, embora à primeira vista pareça uma tragédia cósmica, não foi um acidente nem um erro de cálculo divino. Nada escapou ao conhecimento do Deus eterno, e nenhum evento, por mais caótico ou rebelde que tenha parecido, aconteceu fora dos limites do plano soberano estabelecido antes da fundação do mundo. A rebelião, com toda a sua dor e consequência, estava, de maneira misteriosa e profunda, inserida no propósito eterno de Deus. E não com o objetivo de glorificar o mal, mas de revelar a glória do bem, um bem tão absoluto, tão invencível, que é capaz de transformar até a própria escuridão em luz. A existência da rebelião foi permitida não porque Deus desejava o caos, mas porque ele desejava algo infinitamente mais precioso, o amor verdadeiro. Pois o amor que não pode escolher não é amor, é obrigação. E Deus, sendo amor, criou seres livres, capazes de decidir adorá-lo ou rejeitá-lo. Ele poderia ter programado anjos e seres humanos como máquinas incapazes de errar, mas então não haveria beleza, nem entrega voluntária, nem relação genuína entre Criador e criatura. A liberdade, portanto, foi o terreno necessário onde o amor poderia florescer, mas também o mesmo solo onde a semente da rebelião poderia ser plantada. Lúcifer escolheu se afastar da luz e arrastou consigo uma parte da criação celestial. Contudo, essa escolha apenas revelou com mais clareza o caráter de Deus. Se a obediência fosse forçada, jamais saberíamos o valor da fidelidade. Se não houvesse opção de queda, nunca entenderíamos o que é graça. E se o pecado não tivesse surgido, jamais conheceríamos a profundidade do amor que leva um Deus a morrer pelos seus inimigos. O mal, em sua tentativa de corromper o plano divino, acabou se tornando o pano de fundo sobre o qual o maior ato de amor da história foi revelado: a cruz. Quando Lúcifer caiu, o céu sofreu, mas o Cordeiro já estava preparado. A cruz não foi um plano de emergência, foi uma promessa selada na eternidade. A redenção humana não surgiu como reação, mas como resposta planejada com perfeição. E é justamente aí que o plano de Deus alcança sua plenitude, na habilidade divina de transformar o mal em bem. O que Satanás intentou para destruição, Deus usou para salvação. O veneno da serpente foi vencido pelo sangue do Cordeiro. A mesma liberdade que permitiu a rebelião foi também a porta para o arrependimento. E o sofrimento causado pela queda se tornou o palco onde a misericórdia de Deus brilhou mais intensamente. Como Paulo declara em Romanos, capítulo 8, versículo 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso inclui até mesmo os eventos mais sombrios da história espiritual. A queda de Lúcifer expôs o que há de mais vil na criação,
mas também trouxe à luz o que há de mais sublime no Criador: sua justiça imutável, sua graça abundante e seu amor incansável. O propósito eterno por trás da queda, portanto, é maior do que o sofrimento que ela causou. É uma lição eterna à criação inteira de que a liberdade é um dom sagrado, que o amor verdadeiro escolhe voluntariamente se entregar, e que Deus, em sua soberania, nunca é vencido pelo mal, ele o redime. A rebelião não diminuiu o trono de Deus, apenas revelou sua firmeza. O pecado não anulou a glória divina, apenas escancarou o quão vasto é o seu amor. E assim, o que parecia ser o fim se tornou o início de uma história de redenção, onde todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. A história da queda de Lúcifer, com toda a sua intensidade e tragédia celestial, não foi o capítulo final, mas apenas o prelúdio de uma vitória muito maior que estava por vir. Quando Lúcifer se rebelou, o céu conheceu a divisão e a dor pela primeira vez, mas naquele mesmo instante, antes que o tempo fosse contado em dias ou o pecado invadisse o coração humano, a vitória de Cristo já estava decretada. A rebelião do querubim ungido não pegou o céu de surpresa, e muito menos deixou Deus sem resposta. A cruz não foi uma solução improvisada, foi a revelação de um plano eterno. Em Colossenses 2:15, Paulo declara com clareza que Jesus despojou os principados e potestades, e os expôs publicamente ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Ou seja, a cruz não foi um lugar de derrota, mas o palco da maior conquista espiritual já registrada. Ali, o Cordeiro venceu o acusador. Ali, o Criador redimiu a criatura. Ali, o amor esmagou a serpente. A queda de Lúcifer, que trouxe o mal à existência e corrompeu parte da criação, apenas preparou o cenário para que a glória de Deus se manifestasse de forma ainda mais profunda. O mesmo Cristo que viu Satanás cair como um relâmpago do céu foi o Cristo que, na cruz, esmagou sua influência. Enquanto os pregos atravessavam suas mãos e o sangue escorria por sua fronte, Jesus não apenas tomava o lugar dos pecadores, ele destruía, uma a uma, as acusações de Satanás contra a humanidade. Ele tirava das mãos do inimigo o poder da condenação. A cruz foi o tribunal onde o mal foi exposto, julgado e derrotado. E a ressurreição, 3 dias depois, foi o selo definitivo de que a vitória não era simbólica, mas eterna e irrevogável. A sentença de banimento aplicada a Lúcifer foi justa, inquestionável. Ele se rebelou contra a perfeição, rejeitou a luz, corrompeu outros anjos e tentou usurpar o trono de Deus. Seu lugar não podia mais ser o céu. Ele foi lançado para baixo, expulso da presença divina, carregando consigo a marca da perdição. Mas, em contraste com essa justiça firme, brilha a misericórdia imensurável de Jesus. Pois enquanto o diabo era expulso, a humanidade caída seria convidada a voltar. Enquanto Lúcifer selava sua condenação, Jesus planejava nossa salvação. O coração de Deus, mesmo diante da traição e da maldade, decidiu amar. Decidiu descer, habitar entre nós e morrer por nós. A vitória de Jesus, portanto, não foi apenas sobre Satanás, foi sobre o pecado, sobre a morte e sobre a distância que o inferno tentou criar entre o homem e seu Criador. Cada etapa da vida de Cristo na terra, desde o seu nascimento humilde até o grito final na cruz, foi uma declaração clara de que a rebelião de Lúcifer não venceria, que o plano de Deus era maior, mais profundo e mais poderoso do que qualquer artimanha das trevas. E agora, à direita do Pai, o mesmo Jesus que criou Lúcifer e viu sua queda, reina glorificado, aguardando o momento de julgar todas as coisas com justiça. E nesse julgamento, o diabo será lançado definitivamente no lago de fogo. Sua obra será destruída e a criação será restaurada à plenitude para a qual foi originalmente desenhada. A vitória de Jesus não é apenas um fato do passado, é uma realidade eterna que sustenta o presente e garante o futuro. Ele venceu, vence e vencerá. E essa vitória, que começou antes da fundação do mundo, culminará com o triunfo definitivo da luz sobre as trevas,
da graça sobre o juízo e do amor sobre toda rebelião. No desfecho da história da humanidade e da criação, quando o tempo houver cumprido seu curso e todos os propósitos eternos de Deus estiverem plenamente revelados, o mal não será apenas contido, ele será completamente destruído. Essa é a promessa firme e irrevogável do próprio Deus, registrada em Apocalipse, capítulo 20, versículo 10, onde está escrito que o diabo, aquele que enganava as nações, será lançado no lago de fogo e enxofre, onde já estarão a besta e o falso profeta, e ali será atormentado dia e noite para todo sempre. Não haverá retorno, não haverá espaço para novas rebeliões, não haverá sequer lembrança de glória passada para Satanás ou seus seguidores. O mal que um dia tentou manchar a santidade do céu, que enganou, destruiu, dividiu e causou dor incalculável ao longo dos séculos, será silenciado de forma definitiva e eterna. O mesmo adversário que ousou desafiar o trono do Altíssimo será condenado à completa derrota, não apenas como punição, mas como resultado inevitável de ter se colocado contra o Deus Todo-Poderoso. Mas este não será apenas o fim de Satanás, será também a consumação do plano de redenção. Tudo que Deus permitiu, tudo que foi conduzido com sabedoria divina desde a queda de Lúcifer, estará culminando em um final glorioso e absoluto. A cruz, que brilhou como resposta ao pecado, não terá sido em vão. O sangue derramado por Jesus trará à plena luz a grandiosidade do plano redentor que começou antes mesmo do Éden. A redenção não é apenas um escape do inferno, mas o retorno à comunhão com Deus, o resgate da identidade original da criação e a restauração completa de todas as coisas. O mundo, marcado pela dor e pela corrupção do pecado, será renovado. Um novo céu e uma nova terra surgirão, onde não haverá mais choro, nem morte, nem luto, nem dor, porque as primeiras coisas terão passado. A criação gemia aguardando esse momento, e finalmente será liberta. E nesse novo começo eterno, o mal não terá espaço. Não porque Deus impedirá a força, mas porque todo o universo terá testemunhado as consequências da rebelião, a justiça perfeita do Criador e o amor incondicional do Redentor. O caráter de Deus terá sido vindicado perante anjos, homens e todas as criaturas. O mal terá sido exposto, julgado e eliminado, não como um conto simbólico, mas como uma realidade que encerra de vez o capítulo mais sombrio da existência. O lago de fogo não será apenas um destino, mas uma resposta final. Deus não apenas venceu o mal, ele o extinguiu. E a eternidade será marcada não pelo trauma do que passou, mas pela plenitude do que foi restaurado. Portanto, o fim não é apenas o término da história do mal, mas o início de uma eternidade em que a justiça habita. O plano de redenção será consumado não com destruição, mas com renovação. A vitória de Cristo será total, visível e irrefutável. E todos os redimidos, de todas as nações e épocas, estarão diante do trono, adorando o Cordeiro que venceu, não pela espada, mas pelo amor. E esse amor, livre, eterno e invencível, será a canção que ecoará para sempre, onde o mal não mais existirá, e Deus será tudo em todos. A história da rebelião de Lúcifer, por mais antiga e celestial que pareça, não é apenas um relato distante no tempo e no espaço. Ela carrega lições profundas e absolutamente relevantes para os nossos dias. Assim como Jesus estava no controle absoluto quando os céus foram sacudidos pela primeira rebelião, ele continua soberano hoje, governando com autoridade cada detalhe do universo, inclusive a nossa vida. Nada escapa ao seu olhar, nenhum caos é grande demais, nenhum mal é forte o suficiente para abalar seu trono. Em um mundo marcado por incertezas, crises, medos e constantes batalhas espirituais e emocionais, é reconfortante saber que o mesmo Cristo que sustentou a criação durante a rebelião celestial continua sustentando tudo hoje com a palavra do seu poder. Ele não está distante, não está indiferente, nem em silêncio, está reinando com propósito, mesmo quando não compreendemos os caminhos pelos quais estamos sendo conduzidos. Sua vitória sobre Satanás não é um conceito teológico abstrato, mas uma realidade concreta que traz liberdade a todos os que creem.
Quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou no terceiro dia, ele desarmou completamente os poderes das trevas. A serpente antiga, que enganou anjos e tentou enganar a humanidade, foi esmagada sob os pés do Cordeiro. Isso significa que, se o aceitarmos como Salvador, não estamos apenas adotando uma crença ou mudando de religião, estamos sendo libertos de verdade. Libertação espiritual não é mais uma promessa distante, é um presente acessível agora. Não precisamos mais viver escravizados pelo pecado, nem dominados pelo medo, pela culpa ou pela condenação. Em Cristo, temos autoridade, temos paz, temos acesso direto ao Pai. Aquilo que começou como tragédia no céu foi revertido em vitória na cruz. E essa vitória é nossa, se escolhermos caminhar com Ele. A queda de Lúcifer, por sua vez, continua ecoando uma advertência clara e necessária. O orgulho é o princípio de toda queda. Foi o orgulho que cegou o querubim da luz, que o fez esquecer quem o criou, que o levou a desejar um trono que nunca lhe pertenceu. E é esse mesmo orgulho que, ainda hoje, sutilmente se infiltra nos corações humanos, disfarçado de independência, de autossuficiência, de vaidade espiritual, de resistência à voz de Deus. A história nos mostra que não importa quão alto alguém esteja ou quão belo pareça ser aos olhos dos outros, se o orgulho dominar o coração, a queda será inevitável. Mas, ao mesmo tempo, a narrativa nos ensina onde está a verdadeira segurança, no amor soberano de Deus. Um amor que não apenas cria, mas sustenta, que não apenas permite a escolha, mas oferece redenção, que não apenas julga o mal, mas salva com graça. Em meio às vozes confusas do nosso tempo, a cultura do ego e da exaltação do eu, somos chamados a olhar para Cristo, o exemplo perfeito de humildade e obediência. Ele, que poderia ter exigido adoração, escolheu servir. Ele, que era Deus, humilhou-se até a morte, e morte de cruz. E por isso, Deus o exaltou sobremaneira. Esse é o caminho oposto ao de Lúcifer, e o único caminho seguro para nós. Se quisermos viver livres, vitoriosos e alinhados com o céu, devemos rejeitar o orgulho e abraçar a humildade. Devemos abandonar o controle e confiar na soberania daquele que governa todas as coisas com perfeição. Portanto, a antiga rebelião não é apenas uma história do passado, mas um espelho para o presente e um aviso para o futuro. Jesus ainda reina, o mal já foi vencido e nós, em Cristo, podemos viver uma vida de propósito, de liberdade e de esperança. A escolha é nossa. Assim como os anjos tiveram de escolher, e como Lúcifer escolheu o mal, hoje temos diante de nós vida ou morte, luz ou trevas, orgulho ou rendição. Que possamos escolher a cruz, onde o amor triunfou, e onde, até hoje, encontramos tudo o que realmente importa. Diante de tudo que foi revelado, uma verdade se destaca com absoluta clareza. Jesus nunca esteve ausente, nunca foi surpreendido, e jamais perdeu o controle, nem mesmo no momento mais sombrio da história celestial. Quando Lúcifer se rebelou, não houve caos nos céus, apenas o desenrolar de um plano muito maior do que os olhos humanos podem compreender. Jesus permitiu a rebelião não por fraqueza, mas por sabedoria. Ele observou, não por indiferença, mas por propósito. Ele não lutou diretamente porque sua autoridade não precisa de confronto físico para ser estabelecida. Ele simplesmente reina. A queda de Satanás não foi o fim da ordem divina, mas o início de uma revelação gloriosa. O Cordeiro que vence com amor, a cruz que redime, a graça que triunfa onde o pecado tentou reinar. Aquilo que parecia uma catástrofe no céu se transformou na base do maior ato de amor já conhecido: a salvação da humanidade. A cruz, tão antiga quanto o plano da criação, foi a resposta suprema ao orgulho que causou a primeira queda. O mesmo Jesus que testemunhou Satanás cair como um relâmpago do céu é o que hoje oferece vida eterna a todos que escolhem seguir a verdade. O que parecia derrota foi, na verdade, o caminho da vitória. A justiça venceu. O amor venceu.
e a eternidade foi selada com sangue. Por isso, não importa o quão caótica pareça a realidade hoje, você pode descansar na certeza de que o mesmo Jesus que reinava nos céus antes de tudo, ainda reina agora, e reinará para sempre. Nada foge ao seu domínio. A vitória dele já foi declarada. E o convite está aberto. Faça parte desse plano eterno. Se essa mensagem tocou o seu coração e te fez enxergar a grandeza de Cristo de uma forma diferente, não deixe isso passar. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa verdade e, claro, inscreva-se no canal para continuar recebendo conteúdos como este, onde fé, conhecimento e revelação se encontram. Aqui no canal, cada vídeo é um mergulho mais profundo na verdade que transforma. Até o próximo, e que a luz do Cordeiro Eterno ilumine o seu caminho.